Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos à novena ao Espírito Santo. Essa novena que nos traz o Espírito Santo para perto de nós, para que Ele venha trazer os seus dons e que possamos viver na graça de Deus. Essa novena, meus amigos, que estamos fazendo, ela é uma preparação para o cerco de Jericó que iniciaremos na próxima semana. Serão 7 dias de batalha, de luta, para que as muralhas caiam. E para isso nós precisamos estar unidos ao Espírito Santo, para Ele nos guiar, nos fortalecer, nos dar a sabedoria que vem de Deus, para podermos vencer essa batalha. Então hoje, meus amigos, vamos invocar o Espírito Santo, vamos invocar o Espírito de sabedoria, o Espírito da sabedoria de Deus, o dom de conhecermos verdadeiramente a Deus. Então nós iremos fazer uma súplica pela sabedoria espiritual. E antes de iniciarmos, eu peço que você curta, compartilhe, assine o canal, faça o seu comentário, qual é a sua relação com o Espírito Santo, para que mais pessoas venham unir-se a nós e juntos em oração tocarmos o céu. Então, nesse início de novena, eu peço que você venha pedir ao Espírito Santo a presença dele sobre você. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, traz-me o dom de sabedoria, traz-me a verdadeira sabedoria, sabedoria divina, a sabedoria espiritual, que é a verdade sobre Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amigos, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 17 e 18. A minha Bíblia é Ave Maria. Ela é na página 1498. Amém? Rogo ao Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais que a esperança fostes chamados. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesse trecho da carta aos Efésios, São Paulo ele vai fazer uma profunda oração em favor da comunidade cristã. Sim, porque ele não vai pedir bens materiais, se você perceber, nem soluções imediatas, mas algo muito mais essencial, que é o dom de conhecer verdadeiramente a Deus. Então nós podemos perceber, meus amigos, que é uma súplica pela sabedoria espiritual, que ela vai ultrapassar a inteligência humana e nos faz penetrar nos mistérios do amor divino, na verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai reconhecer que só pelo Espírito Santo nós podemos compreender quem é o Pai e qual é o propósito da nossa vida em Cristo. Olha que forte, meus amigos. Só o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a gente pode compreender quem é Deus e o seu propósito. Qual é o nosso propósito, né? Na nossa vida em Cristo. Ou seja, olhar com os olhos espirituais, né?
mas esses olhos terem que ser guiados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo, meus amigos, ele vai falar em iluminar os olhos do coração, ele se refere à necessidade de uma visão interior, ou seja, purificada e cheia de fé. Olha que interessante. Uma visão, meus amigos, purificada e cheia de fé. Como é que nós podemos purificar, né, essa nossa visão interior? Pelo conhecimento da palavra de Deus, não é isso? Pela união a Deus através da oração, né? Então, o coração, na linguagem bíblica, ele é o centro da pessoa. Onde nascem, meus amigos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas decisões e os nossos afetos. Então, Paulo vai dizer que ter um coração iluminado é o quê? É viver à luz de Deus. É enxergar a realidade com os olhos, meus amigos, de esperança. E em cada situação é reconhecer a presença divina nas situações do nosso dia a dia, não é isso? Então, nós precisamos dessa luz espiritual que vai fazer com que distingamos o que é passageiro do que é eterno. E essa esperança, ela é a esperança dos chamados, do chamado, ou seja, é aquela certeza que nós temos que nós fomos escolhidos por Deus para estar em comunhão com Ele. Então, cada um de nós, cristãos batizados, carrega uma vocação única, meus amigos, que é o que? O chamado à santidade e o chamado à missão. Então, essa esperança de que nós fomos escolhidos por Deus para estar em comunhão com Ele, através do nosso chamado e da nossa missão, ela é fundamentada onde, meus amigos? Na fidelidade de Deus. Ela vai cumprir as suas promessas. Então nós estamos fincados nessa esperança, nessa fé, nessa esperança de que nós temos um chamado, de que nós temos uma missão e que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós descobrimos que a verdadeira realização, ela está em seguir esse chamado com confiança e amor. Então, Paulo vai falar da riqueza que nós teremos na glória, né? Verdade, reservada aos santos. O que é isso, meus amigos? É uma herança celestial. O que é isso? É a vida eterna em comunhão e plena com Deus e com todos os que o amam. Então, essa herança, ela já vai começar aqui. Na medida que nós vivemos em Cristo, experimentamos a sua graça. Então, a oração do apóstolo Paulo, ela é também um convite para que nós venhamos e deixemos o Espírito Santo iluminar, para que nós conhecemos mais profundamente os mistérios de Deus e possamos viver desde já, meus amigos, a alegria da salvação que Ele nos prepara. Então vamos pedir nesse dia esse Espírito de sabedoria que nos leva a conhecer mais a Deus, mais os seus mistérios. Esse Espírito que nos traz a esperança de nós sermos escolhidos por Deus e por termos um chamado. Somos chamados à santidade para vivermos em comunhão com Ele. E isso já começa aqui. A partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo agir sobre nós. Então vem, Espírito Santo, age sobre nós. Traz-me a sabedoria para que eu possa vivenciar os mistérios, a graça de Deus, a minha vocação, a minha missão. Aqui, já neste momento, aqui, já nessa experiência, rumo ao céu, para poder viver depois as riquezas da glória, que está unido a Ti,
junto aos anjos e santos. Não é isso, meus amigos? Divino Espírito Santo, adoro-vos e agradeço vossa presença em minha vida. Iluminai minha mente, fortalecei minha vontade e purificai meu coração. Fazei de mim um instrumento do vosso amor e da vossa paz. Amém. Então, meus amigos, chegamos ao fim do segundo dia da nossa novena ao Espírito Santo. Como é bom ter o Espírito Santo junto de nós, nos trazendo a sabedoria, essa sabedoria que nos ensina a viver os desígnios de Deus. Essa sabedoria que nos traz a certeza, a esperança de que nós somos filhos amados, escolhidos para viver uma missão, para viver uma vocação, que é de sermos santos aqui, nessa terra, e levarmos a palavra de Deus por onde andarmos, através das nossas ações, através das nossas palavras. Como é lindo o Espírito Santo. Ele é a união do amor de Deus, do Pai e do Filho, derramada sobre nós. É lindo como Deus nos ama e como Jesus, quando Jesus sobe ao céu, Ele nos deixa o Espírito Santo. Muito obrigada por estar conosco, meus amigos. Lembrando, nós estamos essa novena invocando o Espírito Santo, para na próxima semana iniciarmos o cerco de Jericó, para que o Espírito Santo nos ilumine e nos mostre quais são as muralhas que nós iremos pedir, para que elas caiam, não é verdade? Lembrando a vocês, quem não curtiu, por favor, curta, eu peço humildemente, compartilhe, assine o canal, dê seu comentário, para nos unirmos em oração e assim tocar o céu. Que Deus os abençoe, que a Virgem lhes proteja com seu manto sagrado e lhes dê a graça que vocês tanto necessitam. Amém. Até amanhã.